Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre mais uma bem-aventurança, mais um ensinamento de Jesus. Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Leamos de novo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Hoje nós vamos aprender e meditar sobre a primeira interpretação possível desse texto. No original grego, as palavras possuem muitos significados e possuem uma amplitude muito grande. Na interpretação mais simples, mais visível, que está correta também, nós vemos aqui que Deus ele pune os injustos. E aquele que tem sede e fome de justiça seria a pessoa que foi injustiçada e que clama a Deus por justiça. E Deus fará justiça ouvindo a oração do seu servo. Essa é a primeira interpretação desses versículos. Que Deus trará justiça contra as injustiças que são cometidas na terra. E que Deus ouve o clamor do injustiçado. Temos, por exemplo, aqui Davi, que várias vezes clamou por justiça a Deus. Davi foi injustiçado várias vezes em sua trajetória. Saul, que era rei, e Davi era um dos guerreiros do rei Saul e sempre guerreava nas batalhas de Israel. Todavia, Saul começou a perseguir Davi por inveja. Saul tentou matá-lo. Saul começou a persegui-lo, cometendo essa injustiça contra Davi, sem Davi ter feito nada para merecer isso. Davi era justo e temente a Deus, principalmente na sua vida profissional e política. Ele lutava as batalhas de Israel, era fiel ao rei e era fiel a Deus. E mesmo quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez isso. Ele não matou Saul, porque ele entendeu que isso seria uma afronta a Deus, porque foi Deus quem ungiu Saul como rei. Então ele falou o seguinte: olha, eu não vou matar Saul. E clamou a Deus por justiça. Na Bíblia tem vários salmos de Davi clamando a Deus por justiça. Ele foi injustiçado por Saul e não tentou fazer a justiça com as próprias mãos, antes fugiu e fez bem. E como ele clamou a Deus, Deus o ouviu e tirou Saul do poder. E matou Saul, fez com que Saul morresse, já que Saul tinha se desviado totalmente dos caminhos de Deus. Ele morreu numa guerra e Deus colocou Davi como rei. Então, Deus inverteu os lados. O injustiçado se tornou rei e aquele que cometia injustiça pereceu. Nós podemos aprender que na Bíblia fala o seguinte, que a vingança pertence a Deus. E nós temos que clamar por justiça. E Deus é justo e nos ouvirá. E isso é muito maravilhoso. E muitas vezes estamos sofrendo uma injustiça e conhecemos alguém que também está sofrendo injustiça. E a lição que nós temos aqui é para nós clamarmos a Deus por justiça, pois Deus abençoará o injustiçado e punirá o injusto. E temos que fazer isso, não podemos esquecer. Temos muitas injustiças no mundo e muitas vezes esquecemos de orar. Não podemos esquecer, temos uma função, porque Deus ouve as nossas orações. É como se a gente tivesse um poder muito grande em nossas mãos, dado por Deus, para clamar por justiça, e nós não aproveitamos essa oportunidade. Por isso, irmãos, se você está sofrendo injustiça ou conhece alguém que está sofrendo, clame a Deus por essa pessoa. Clame a Deus. Peça a Deus que faça justiça. Se alguém foi assaltado, se alguém foi injustiçado de alguma forma, Deus abençoará o injustiçado e punirá o injusto. Mas Deus quer ouvir a sua oração. Nós aprendemos que uma possível interpretação é de que o injustiçado, aquele que tem sede e fome de justiça, pode clamar a Deus pela justiça e Deus ouvirá a sua oração e abençoará o injustiçado e punirá o injusto. Essa é a primeira vertente. Uma outra vertente desse versículo, a gente pode interpretar da seguinte maneira: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome e sede de justiça, metaforicamente, significa desejar ardentemente alguma coisa. Ter fome e sede. Ou seja, você quer muito a ponto de você precisar de algo para a sua vida. Porque quem não come morre. Quem não se alimenta, quem não bebe água, se desidrata e morre.
Então, ter fome e sede é desejar muito algo, a ponto disso valer a sua vida. E o termo justiça, no original grego, significa, o termo original é dikaiosune. No sentido amplo, significa o estado daquilo que deve ser, ou seja, o dever ser. Trazendo isso para o ensinamento bíblico, o dever ser é as coisas como devem ser para agradar a Deus, ou seja, como Deus quer que as coisas sejam. O que agrada o Senhor, o que é o correto. O justo, o servo do Senhor, tem que fazer sempre aquilo que é correto. E nós temos aqui uma nova perspectiva do versículo que não exclui a anterior, mas a gente pode fazer uma seguinte leitura do texto. Bem-aventurados que desejam ardentemente fazer aquilo que é correto e cujas práticas agradam a Deus, porque Deus o fará provar do fruto da justiça. Onde há justiça, olha o fruto da justiça. Qual que é o fruto da justiça? Onde há justiça, há paz. E onde há paz, há felicidade, há prosperidade. Então, a justiça traz um equilíbrio na vida da pessoa, e na vida da sociedade, da comunidade, e traz paz, porque a pessoa não vai temer as injustiças. Então, ela vive um ambiente de paz, de felicidade e prosperidade. Quando somos injustos, infelizmente, em determinadas áreas da nossa vida, infelizmente, irmãos, nós somos pecadores, e muitas vezes, olhando para o passado, a gente lembra de alguma coisa que a gente não deveria ter feito, ou uma injustiça que, porventura, viemos a ter cometido. E aí, quando nós somos injustos em determinada área das nossas vidas, a tendência é que as coisas aconteçam de uma forma que a gente não espera. E quando nós somos justos e corretos em outra área da nossa vida, a tendência é que as coisas aconteçam como esperamos. Como exemplo, nós podemos ter a própria vida de Davi. Davi foi injusto na sua vida familiar e foi justo na sua vida profissional e política. E Deus o abençoou muito na sua vida profissional e política. Ele poderia ter feito a vingança com as próprias mãos ali para matando Saul, mas ele não fez por temor a Deus. E Deus reverteu a situação e colocou Davi como rei. E, em contrapartida, ele adulterou com Batseba e matou Urias. Ou seja, ele cometeu pecados relativos à vida familiar. E aí a vida dele familiar não foi muito próspera, porque os filhos dele se rebelaram contra ele. E teve uma filha que, inclusive, foi violada por um outro filho dele. Olha só que dificuldade. E é como nós vemos o fruto da injustiça. Na área política e profissional, ele foi fiel. E ele usufruiu paz, tranquilidade em seu governo. Na outra área familiar, ele não foi fiel. E não teve paz, tranquilidade nessa parte da sua vida. Lembrando sempre que Davi se arrependeu de todos os seus pecados. Tanto os pecados da vida familiar dele, ele se arrependeu profundamente, por isso que Deus o perdoou. Mas as consequências do pecado vêm. Não significa, irmãos, que tudo que difícil que porventura nós estejamos passando significa que seja fruto de pecado, não. Porque existe também uma soberania de Deus. Lembrando que a Bíblia nos dá ensinamentos a esse respeito, como Jó. Jó sofreu muito, ficou doente. Jó perdeu entes queridos, familiares, não por causa do pecado dele, porque muitas vezes Deus, na verdade sempre, Deus escolhe quando vai ser a hora de cada um ir. E Deus também escolhe provar aos seres humanos para manter a fidelidade da pessoa, para verificar se ela realmente não vai blasfemar e vai fazer a vontade dele. Nem tudo é fruto de pecado, temos que ter isso em mente. Mas existe um padrão, uma tendência, que se nós formos fiéis em determinada área da nossa vida, Deus nos abençoará nessa área. E se formos infiéis, Deus terá dificuldades. Até pode ser que, se nós nos arrependermos dessa infidelidade e passarmos a mostrar para Deus e sermos fiéis em determinada área, o Senhor volte atrás e passe a nos abençoar naquela área. Por isso que é sempre importante, irmãos, nós sempre amarmos a justiça. Queremos sempre fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus, porque o caminho da justiça, ela vale a pena. E mesmo que pessoas te persigam por você ser uma pessoa justa e correta, não tema, porque quem é que faz a justiça, na verdade, é o Pai. Então, se você vier a ser injustiçado por fazer a justiça, pode ter certeza que Deus te exaltará. Amém? Tenha uma boa semana.